Quer saber como foi a prova da Assembleia Legislativa de Tocantins? Então fica comigo nesse vídeo. Estou com a prova aqui e vou comentar e falar com você aqui tudo o que aconteceu nessa prova. Se você não me conhece, eu sou o professor Alessandro, mestre da aprovação. Já fui aprovado em 11 concursos públicos, já tenho aí centenas de alunos aprovados e a minha missão aqui nesse canal é ajudar você também a conquistar esse tão sonhado cargo público. Lembrando que eu faço provas, porque em 2021 eu iniciei um projeto aqui no canal do YouTube chamado Projeto AprovaLê, onde a minha meta era passar em 5 concursos públicos. Felizmente já foram 9, né, até agora, desde que começou o projeto, somando aos 2 primeiros concursos que eu já tinha passado antes, né? Passei meu primeiro concurso com 22 anos, no segundo com 24 anos. Em 2012 eu saí do serviço público, né, e me dedico aqui integralmente a ajudar vocês a serem aprovados. E vamos lá, né? Esse ano de 2024 aí, que é o último ano do projeto AprovaLê, porque também a gente cansa, né, pessoal? Nossa, fazer prova é cansativo, estudar é cansativo. Então eu já quero aproveitar esse pedacinho desse vídeo, mas antes de curtir, compartilhar, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque ter esse feedback de vocês é muito importante. Mas uma coisa legal de fazer provas, aí que eu sentia falta, né? Porque no online a gente fica muito afastado de vocês, né? Não tem esse contato humano. E quando eu viajo, vou fazer as provas, encontro, né, com a galera no local de prova, encontrei com muita gente aqui lá no colégio, que a gente fez a prova da Assembleia. Então é muito legal trocar essas experiências, né, conversar com vocês. E uma das coisas que eu mais escuto é a questão de, poxa, professor, eu fico, né, impressionado, como é que você consegue estudar ali todo dia, né? Eu queria, hoje um estudante falou, eu queria ter a sua determinação. Pessoal, é cansativo pra caramba. Tem que lembrar, estudar para concurso não é fácil. E a missão do projeto AprovaLê é justamente mostrar para vocês que não tem jogo fácil, não é fácil para mim, né? Olha, eu estudo, eu dou aula e coordeno uma pós-graduação, tenho meu canal do YouTube, tenho a minha empresa, né? Então, cara, eu tenho centenas de atividades e a gente tem que ir se virando, sabe? Ir fazendo o nosso melhor. Não é fácil para ninguém. E não é uma questão de, sabe, querer ter, sabe, querer ser disciplinado, querer ter determinação, querer ter motivação. Gente, é uma questão de se comprometer, beleza? Eu tô aqui em Palmas, né, então eu tô vendo aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem o rio Tocantins, ali lá no horizonte, você vê que tá um dia chuvoso. Mas vamos lá, vamos saber como é que foi a prova. É o seguinte, prova para policial, né, legislativo, nível médio, né, esse concurso. Eu faço esse concurso, né, eu fiz esse concurso porque está dentro da área policial, e dentro da área policial eu estou muito focado ali em fazer os concursos de policial judicial e policial legislativo, são os concursos que eu vou dar preferência esse ano, né. Mas vamos lá, eu já fui aprovado, né, felizmente aí em outros. Como é que foi a prova? Primeiro, abstenção, anotei aqui. Na minha sala compareceram 27 e faltaram 10. Assim, eu vi algumas salas mais vazias. Na sua sala aí, no seu colégio, conta pra mim se estava vazio, como é que foi o nível de abstenção. Então, assim, dentro do normal, que geralmente é uns 30% de abstenção, isso é o normal, mas eu acho que nesse concurso deve chegar aí a uns 40%. E uma prova realizada pela Banca FGV, organização super tranquilo, né? Foi assim, não tivemos nada, nenhuma intercorrência. 4 horas para poder fazer a prova, 3 horas já podia sair, mas sem o caderno, e com 3 horas e meia com o caderno. Eu terminei a minha prova, tinha dado exatamente 3 horas de prova, aí eu fui preencher o gabarito, eu tinha deixado 2 questões para marcar depois, que as que eu estava em dúvida, né? E marquei essas questões ali. Então eu terminei a prova, tinha dado um pouquinho antes, uns 10 minutos antes de ter dado 3 horas e meia, fiquei esperando mais um pouquinho para poder sair com o caderno de provas. E a prova teve, vamos lá, a primeira matéria é língua portuguesa. Cara, ó, vou te contar, deixa eu já contar para você aqui uma coisa. A última prova que eu fiz da FGV foi do TRT da Paraíba, a qual felizmente eu passei, né, fiquei 13º, e essa prova, para mim, estava mais difícil do que do TRT da Paraíba. E aí, eu não sei se é porque o TRT da Paraíba eu fiz um estudo direcionado para ela,
Essa prova eu não fiz um estudo direcionado para ela, porque eu vou ter agora policial, né, legislativo, Tocantins, daqui a 2 semanas tem policial legislativo do Rio Grande do Sul. Como são bancas diferentes, e aqui fica um aprendizado para você, quando você tem provas muito perto e que são bancas diferentes, você tem que escolher uma e fazer a outra de tabela. Então, eu vim fazer essa prova de tabela mesmo. Pensei até em não fazer, porque, né, porque eu fiz essa prova, me inscrevi porque foi a FGV, e a FGV é que ia realizar o TSE, né, mas aí mudou. Aí eu falei, já está tudo comprado mesmo, vamos lá fazer a prova, até porque é legal ter mais essa experiência. Então, assim, eu achei mais difícil do que a prova do TRT da Paraíba. Língua portuguesa estava, assim, bem difícil. A primeira questão da prova aqui, quem fez vai saber que é aquela dos termos repetidos, já é uma questão a nível FGV de complicação. Então, assim, a prova de português foram 10 questões e dizia assim, tinha umas 2 que estavam fáceis e as outras estavam difíceis. Essa prova da FGV, eu até comentei com o pessoal ali na saída da prova, foi o seguinte, você tinha 2 tipos de questões nessa prova. O primeiro tipo corresponde a 80% da prova. O segundo tipo corresponde a 20% da prova. Quais eram os 2 tipos? Essa prova era assim, ou tinha questão fácil, ou tinha questão difícil. E 80% da prova foram questões difíceis. Não tinha questão meio termo aqui não, viu? Ou era fácil, ou era difícil. Matemática. Matemática eu já vou incluir aqui nas fáceis, né? São 5 questões, eu fiz as 5 e eu tenho, sim, 99% de certeza que eu acertei as 5. Informática, matéria que eu não estudei, então vim fazer com o próprio conhecimento que eu já tinha. Cobrou uma questãozinha aqui de tecla de atalho, sim, e hoje eu uso muito os dispositivos da Apple, né? Então, quando cobro Windows assim, mesmo tecla de atalho eu já me perco um pouco. Mas as outras questões aqui também não foram assim. Foi uma questão aqui de painel de controle, aquela questão chatinha que pede funções de painel de controle, você sabe ou você não sabe. Caiu uma questão aqui de interface de vídeo, que dava para você eliminar, por exemplo, eu sabia 2, que era HDMI e VGA, o restante eu não tinha a mínima noção. Mas só de você saber que a terceira, na minha prova, né, porque tinham vários tipos de prova, era VGA, você já eliminava as alternativas. Isso aqui é interessante, deixa eu mostrar para vocês. Olha isso aqui. Tá vendo, ó? Vê se dá para mostrar aqui. Tá vendo? O que acontece? Você tinha 4 alternativas aqui, isso aqui é uma manha para você fazer as provas. Você não precisava saber as 4. Eu sabia a primeira, que era HDMI, e a terceira, que era a quarta, que era o VGA. Então eu coloquei aqui, ó, HDMI era a primeira, VGA era a quarta. Mas só de você saber a VGA é a quarta, é a 4, né? Ou seja, é a terceira posição. Você vê aqui que a única alternativa que tem a VGA na terceira posição, tá vendo? É a alternativa D. E acabou, não tem. Então você só precisava saber de um aqui e pronto, acabou. Já dava para responder essa questão aqui tranquilamente. Aí veio uma questão aqui de Excel, mais uma aqui de Word e uma de redes. Essa de redes, bem chatinha. Vamos lá, depois veio legislação institucional, 1, 2, 3, 4, 5. A legislação institucional era regimento interno, que eu não estudei. Outra, a legislação dos servidores da Assembleia, que eu não estudei, né? Mas teve uma aqui que eu consegui acertar, por quê? Que possivelmente eu acertei, que é a 24, que fala sobre o retorno à atividade de servidor aposentado, né? Então, assim, as legislações estaduais de servidores, elas são muito parecidas com a Lei 8.112. Então, muita coisa você consegue acertar, né, espelhando ali pelo conhecimento para quem já estudou a Lei 8.112. A outra questão aí era muito específica, que falava do sistema de avaliação da própria Assembleia, e a última falava sobre a questão da diplomação ali de deputado, que assim, também foi puxadinha no sentido de que precisava do conhecimento específico. Depois veio História e Geografia do Tocantins, que a área aqui é muito engraçado, porque teve uma questão aqui, foram 5, né? Teve uma questão aqui que ontem eu coloquei nos meus stories, eu fiz uma brincadeira com o pessoal nos meus stories, onde eu compartilhei. Ontem eu dei uma lida em conhecimentos de Geografia e História do Tocantins. E aí, uma das coisas que eu vi que eu achei interessante foi que os primeiros povos estrangeiros a chegar no Tocantins foram os franceses. Né? Me chamou a atenção porque assim, a gente não imagina isso. Então, e caiu uma questão exatamente sobre isso.
né, exatamente sobre isso. Então, quem acompanhou os meus stories aí foi fazer essa prova, acertou essa questão, né? Porque ela afirmava que foram os espanhóis e não foram os espanhóis. Beleza? Depois a gente entra aqui em conhecimentos específicos e começa com direito administrativo, e aqui a banca veio de sola. Cara, questões de direito administrativo nível concurso de técnico de tribunal, sabe? Questões que precisava de um conhecimento mais detalhado dos conceitos. Por exemplo, a primeira questão falava sobre as pessoas jurídicas, né? E perguntando especialmente sobre a sociedade de economia mista. Aqui, beleza, uma questão mais fácil, se bem que nas alternativas eles davam uma complicadinha. Mas depois veio uma questão de ato administrativo. Olha, cobrando ato administrativo que é perfeito, válido e ineficaz. Esses conceitos a banca só cobra quando ela realmente dá uma apertada, né? Porque poderia ter cobrado ali, sei lá, requisitos, os tipos de atos administrativos, que é muito comum, coisa mais prática também, mas aqui deram uma apertada conceitual. Depois uma questão de responsabilidade civil, bem puxadinha também. Outra questão de classificação de bens públicos, que é aquele bem público de domínio especial, dominical e de comum do povo, uma questão chata também, colocando várias entidades ali que são bem parecidas. Outra questão aqui que foi sobre, deixa eu ver essa aqui, poder regulamentar, essa questão muito bem feita, assim, bem feita no sentido, não sei se ela tá certa, né? Mas no sentido de, cara, alternativas grandes, só para você ver, a prova de direito administrativo, isso aqui, ó, alternativas grandes, ó, alternativa textos grandes para você ler, e cada alternativa aqui com 3, 4 linhas para você ler. Então, isso é nível de prova hard mesmo. Depois veio noções de direito constitucional e direitos humanos. Direitos humanos estava mais tranquilo, mas direito constitucional deu uma apertada sim. E depois veio noções de direito penal e processual penal. Noções de direito penal e processual penal a nível de polícia civil. Perguntas, olha, perguntou, por exemplo, 9.099, a lei 9.099. O que ele perguntou? Suspensão condicional do processo. E entrou em detalhes aqui, quem pode, quem não pode, a proposta é feita, quanto tempo, então, puxadinha essa questão. Nada fácil. Depois, outra questão aqui sobre infração penal, mas aí perguntando assim, quando não é conhecida o lugar da infração, onde é que vai ser a competência, né? E aí, assim, também é nível de detalhe. Duas questões na prova sobre prisão temporária, que mais aqui? Sobre a extinção de punibilidade, para você ver, questões bem conceituais. E outras aqui que eles puxaram, por exemplo, ó, questão sobre roubo circunstanciado, né, com emprego de arma de fogo, aí fazer algumas perguntas aqui bem específicas também. Outra questão aqui, deixa eu ver, ó, sobre que você tinha que saber essa questão de, né, por exemplo, se é um roubo circunstanciado, se é um roubo simples, né, porque assim, modalidade, né, consumada, tentada, a gente já tem a manha, mas quando pergunta essas questões de qualificação, aumento de pena, puxa um pouquinho, né, seja nível de polícia civil, como eu falei. E outra, e por último, conhecimentos da área de atuação. Aqui, matéria que eu já estudo, né, assim, bem mais tranquilo, já tenho um certo domínio. Uma questão sobre trânsito, perguntando aqui a infração, que tipo de infração é se você ficar sem combustível, mais tranquila. Outra questão aqui sobre uso da força. Uma questão sobre regimento interno, essa eu não tinha a mínima ideia para onde é que ia, né? Outra questão sobre inteligência. Aí você pergunta, não, vai ser uma questão conceitual de inteligência. Não, eles fizeram uma questão sobre a Lei 9.883, né, que é a lei de criação da ABIN. Perguntaram coisas muito específicas da lei. E, por último, a questão de NR23, que aí já é uma questão tranquila, né? Essa prova, para você ser aprovado, tem que ter no mínimo 30 pontos, fazendo de 60 pontos da prova, todas as questões têm um ponto. Então, assim, eu não acho que vai ser uma prova com nota de corte alta, porque a prova foi bem puxada. Bem puxada. A nível, assim, de técnico da Assembleia, você puxa ali, né, o salário, acho que chega a uns 5 mil, foi uma provinha a nível de tribunal. Como eu disse, eu achei essa prova mais puxada do que a do TRT da Paraíba. Mas é isso, a missão foi cumprida, foi muito bom estar aqui com vocês. Conheci muita gente ali no local de prova, mando um abraço aí para todo mundo.
aos guerreiros que estão aí, né, buscando sempre fazer o seu melhor, fazer provas. E é isso, missão cumprida. E quando a gente termina uma prova, depois, né, esperar a correção da prova. Uma coisa que eu nunca faço é corrigir com gabarito de cursinho, porque a gente só passa raiva. Eu espero sair o gabarito oficial. E aí, faço a correção e depois, quando sair o gabarito, vou fazer a correção e contar como é que foi aqui para vocês, né? Mas estou focado agora realmente na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e acabou de sair também o concurso do TRF2, né? Que é claro, tem para policial judicial. Se tem para policial judicial, nós vamos fazer essa prova também. E aguardando aí o TSE, que deve estar saindo a qualquer momento. Então, vida de concurseiro não tem vida fácil. Você que fez essa prova, deixa aqui nos comentários como é que foi, o que você achou, até de outros cargos também. Deixa aqui para a gente ter uma noção. E também não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal, porque ter esse feedback de vocês é muito importante. Combinado? É isso aí, vamos juntos e até o próximo.